Bom dia, professor. Aqui sou Felipe Dantas Rodrigues, aluno da turma 1D de Lógica da Programação do período 2023.1. Eu estou aqui para explicar a prova, primeira prova, segunda edição da segunda edição das Olimpíadas da do Sol, né? Nossa, desse. E agora fica aqui o senhor com a explicação do código. Agora, começando aqui a resolver o problema, professor, temos aqui o enunciado da questão falando que basicamente haverá uma Olimpíada em Natal, que será a segunda edição das Olimpíadas da Cidade do Sol, onde haverão 4 competições, né, 4 modalidades: futebol, natação, surf e esportes. O programa basicamente nos pede para fazer 2 entradas, onde a modalidade e a idade serão disponibilizados pelo atleta, né? E a saída do programa vai enquadrar o atleta em uma categoria, falando em seguida o esporte que ele vai estar atuando, né? Competindo. Essa categoria vai ser baseada na idade do jogador e todas as especificações para a categoria baseada na idade estão aqui no enunciado, né? Temos as categorias de futebol, sub-20, adulto, veterano, as categorias do LoL, bronze, prata, ouro, tudo isso baseado em idade. Então, as coisas que nós precisamos aqui para resolver esse código são basicamente duas variáveis de entrada e as condicionais que vão fazer as saídas baseado nas suas condições. E as condições são claramente as idades, as categorias. Tudo certo? Então, podemos começar o código aqui com as variáveis, né? Podemos montar a variável modalidade, que vai ser igual ao comando de entrada de dados prompt, abre parênteses, abre aspas, coloque sua modalidade. Uma mensagem que vai aparecer para o jogador, para o atleta, né? Coloca o ponto vírgula no final. A gente pode copiar isso aqui, colar embaixo e mudar isso aqui para a variável idade. Para a variável idade, como a modalidade é simplesmente um string, né? O atleta vai escrever uma palavra, né? Que vai ser representada, que essa palavra vai representar um string. Na idade a gente pode trocar isso, colocar, né? Como a idade vai ser um número, a gente pode colocar o comando number, que diz para a máquina que isso se trata de um número, e vai transformar a string que o programa vai receber em um número, né? Feito isso, agora nós temos as duas variáveis que precisamos para fazer toda a cadeia de ifs e condições, if else, não sei o que. Vamos lá agora. Sabemos que o comando if é um comando condicional, onde ele é basicamente feito em uma etapa, né? Ele diz que se a condição que está dentro do parênteses for atendida, for true, o que está entre chaves vai acontecer. O que está dentro do escopo desse if vai ser executado pelo programa. Então, por exemplo, vamos dizer que esse primeiro if nós vamos falar da modalidade LoL, do League of Legends. A gente coloca aqui que if modalidade igual, dois iguais, né? LoL, entre aspas, LoL, para deixar claro para o if, que se trata de um string, né? Se a string que está dentro de modalidade for igual a essa daqui, comparativamente falando, o programa que está dentro do escopo desse if será executado. E o que vai estar dentro desse if? Outro if, sendo que agora falando sobre idade. Agora que a modalidade está encaixada, agora que a modalidade foi encontrada, foi enquadrada, agora a gente pode colocar a idade que vai ser relacionada a essa modalidade. Então a gente vai ter a categoria. Então, olhando aqui de novo para um enunciado, a gente vê as categorias LoL e vê que bronze é abaixo de 13 anos, prata é entre 13 e 16 anos e ouro é de 17 anos para cima.
Então isso aqui ficaria tipo, sei lá, 13 anos, né? Idade menor que 13 anos, simplesmente menor, abaixo de 13 anos, igual a bronze, né? Igual a bronze. Como é que a gente fala isso? Colocando outro if. If idade menor que 13, abre o escopo, alert, o comando de saída de dados, abre parênteses, abre aspas, alert, o que está no exemplo de saída, né? Bronze, LOL. Tudo certo aqui. Então a gente pode copiar esse código, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, e simplesmente mudar as condições, né? Aqui a gente coloca if idade maior ou igual a 13 e idade menor ou igual a 16, ele será prata. A gente muda aqui prata. E if idade maior ou igual a 17, ele será ouro. E aí a gente bota ponto e vírgula em cada um. E a gente está tudo funcionando aqui em relação ao LOL, né? Mas a gente pode simplesmente melhorar ainda mais esse código, né? A gente pode fazer o seguinte. A gente coloca o else if, né? Que é algo que melhora o entendimento de quem está vendo o código, né? Porque o que o else if fala? O if fala que se a condição que está aqui dentro do parênteses for verdadeira, o alert, né, no caso desse alert aqui, né, mas pode ser qualquer outro código que está aqui dentro, vai ser executado. O else if fala que se não, ou seja, o else if ele está estritamente ligado a uma condição anterior. Se não, se essa condição não for verdadeira, essa condição que está dentro do parênteses, o if, né, do else if, se não, se a idade for maior ou igual a 13 e a idade menor ou igual a 16, aí ele vai ser um prata. Então, tipo, é um comando que associa a outro anterior. Se o anterior não for verdadeiro, talvez esse aqui seja verdadeiro. E ele vai executar esse. Então a gente coloca isso no próximo também. Mas como esse último aqui, ele é o último da cadeia, eu posso simplesmente colocar else, dizendo que caso não seja nenhum dos últimos, só pode ser esse. Certo? Então, essa é basicamente a lógica de todo o resto do programa. Se modalidade for igual a LOL, se a idade for menor que 13, alert bronze LOL. Se não, se a idade for entre 13 e 16, alert prata e LOL. Se não, alert ouro LOL. Isso se repete para todo o resto do código. Não sei se existe outra forma mais fácil de fazer isso daqui, mas é uma forma muito bem explicada. Eu já tenho todo o código montado aqui que eu fiz anteriormente, então eu simplesmente vou tirar tudo isso daqui, encaixar tudo, porque a lógica já está explicada, né? Encaixar tudo. E aqui tem todo o código bem explicado com os barras aqui que falam o que é cada coisa. Então, lendo todo o código aqui para explicar de uma vez, né? A variável, nós criamos as variáveis modalidade e idade, né? A variável modalidade se encaixa como uma string e a variável idade se encaixa como um número. Isso graças ao comando number. Começamos a fazer uma condição onde encaixamos a modalidade com as modalidades que existem dentro da competição. Então a gente cria a modalidade LOL, futebol, natação e surf. E depois criamos as condições que encaixam a idade com a categoria do atleta. Então
A gente já explicou o exemplo vindo aqui no LoL, mas podemos ir para onde temos uma cadeia um pouco maior, aqui na natação. Se modalidade for igual a natação, se a variável modalidade for natação, então isso abre toda uma cadeia de ifs, onde começa com se, né, o if, idade menor que 13. Se a idade do atleta for menor que 13, então imprima a mensagem júnior natação, ou seja, categoria júnior natação, da modalidade natação. Se não, se, né, else if, se não for anterior, se a idade for entre 13 e 16, infanto juvenil. Se não, se a idade for entre 17 e 30, júnior sênior. Se não, sênior. E é isso para todo o resto do código. Então a gente submete aqui para testar. Teoricamente tudo deve estar correto. Exatamente. O resultado do teste está correto. Mas você achando que está insuficiente, a gente pode copiar esse código aqui. Ctrl C. Colocar num js.do. Abrir um novo código. Um novo script. Dar um espaço aqui. Um enter. Abrir o código aqui e colocar run code. Então, vamos dizer que eu quero testar surf. E eu tô aqui com os meus 19 anos. Atualmente eu tenho 19 anos. Eu tô no OpenSurf, né? Então, você consegue ver que aqui, olhando pro código bem aqui, a gente consegue ver que eu coloquei a modalidade sendo igual a surf. E eu coloquei minha idade de 19 anos. Então, se a minha idade está entre 19 e 39 anos, eu estou no OpenSurf. Que a gente volta aqui no enunciado e para conferir, e de fato está aqui. Então, basicamente é isso. Muito obrigado, professor, pela atenção. Espero que fique legal o vídeo aqui. Coloquei uma musiquinha de fundo, fiz uma explicação bem bonitinha. E é basicamente isso. É um código bem simples. Não sei se eu posso fazer isso de uma forma mais comprimida, por assim dizer, né? Com certeza eu posso, mas eu acho que o jeito que eu fiz o código ele ficou muito bem fácil de entender, ainda mais com essas explicações aqui do lado, né? Então, muito obrigado pela atenção. É isso.